refletir. E há uma séria diferença, uma grande diferença entre um herói e uma celebridade. A diferença entre um herói e uma celebridade é a diferença entre Chico Mendes e Chico Buarque, não é verdade? A diferença entre um herói e uma celebridade é a diferença que há entre Edson Arantes do Nascimento e Edson Celulari. É a diferença também que nós vemos entre Marta Teresa de Calcutá e Madonna. A diferença entre Schwarzkopf e Schwarzenegger. Um é general que comandou a guerra no Golfo e o outro um ator de filmes de ação de Hollywood. A diferença entre um herói e uma celebridade é a diferença que podemos ver entre alguém como Billy Graham, o grande evangelista, e Billy Idol, o roqueiro punk. A diferença entre um herói e uma celebridade é a diferença que constata-se entre Martin Luther King Jr. e Stephen King. O primeiro, pastor batista, prêmio Nobel da Paz, líder e ativista dos direitos civis dos negros americanos. E o segundo, um escritor do gênero terror. E os seus livros se tornaram muito conhecidos no Brasil através de filmes que aproveitaram seu filme como roteiro. Uma pessoa é apenas famosa, a outra se torna um herói. A outra tem sacrificado a sua própria vida para o bem de outros. Vimos, meus irmãos, também que a diferença entre uma celebridade e um herói é a diferença que há entre Rosa Parks, a mãe do movimento de direitos civis dos negros americanos, ao lado de Martin Luther King. Ela não é a esposa de Luther King, destaca-se aqui, mas a pessoa que inspirou, se tornou realmente alguém que foi um modelo durante todo aquele momento especial e de ebulição que vivia a sociedade americana. Mas a diferença entre Rosa Parks e Rosa Lopes: uma heroína, Rosa Parks, uma grande heroína nos Estados Unidos; Rosa Lopes, uma grande, notável cantora pop espanhola. Aí está, meus irmãos, a diferença entre um modelo de pessoa e um outro modelo de pessoas. E a diferença está basicamente numa palavra: sacrifício. A diferença entre um estilo de vida, entre um estilo de pessoa e o outro estilo, é exatamente nisso: está no sacrifício que uma e outra dedicaram. Há muitas pessoas que estão fazendo sacrifício e fazem sacrifícios em função delas mesmas, dos seus próprios interesses. Elas se sacrificarão para alcançar seus objetivos, se darão para alcançar seus alvos. Algumas pessoas se sacrificarão a fim de construir o seu próprio negócio, um negócio que seja propriamente seu, ou elas se sacrificarão para se tornar um grande profissional, um grande atleta. Mas por que sacrificar-se por outros? Por que entregar a sua vida por outras pessoas? Ou por que sacrificar-se pelos propósitos de Deus? Há três respostas para essa questão. A primeira delas nós vimos hoje pela manhã. E a primeira delas diz: porque Deus fez isso por você. Nós nos sacrificamos por outras pessoas, nós nos sacrificamos pelo próximo, nós nos sacrificamos pelos propósitos de Deus, porque um dia Jesus fez isso por nós. Deus já fez isso por você. Em Efésios capítulo 5, versículo 2, nós lemos: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É assim que nós vemos na Bíblia. E mais ainda, nós aprendemos que nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, a si mesmo se deu, a si mesmo se entregou no Calvário. Nós aprendemos a sacrificar então para os propósitos de Deus, porque Ele se sacrificou primeiro por nós. Porque Deus deu o primeiro passo em nossa direção. Ele primeiro se deu, e nós nos alegramos quando podemos também nos doar, nos entregar para Ele. Mas por que você se doa pelos propósitos de Deus? Primeiramente por isso, porque Deus fez isso por você. Em segundo
encontramos uma palavra muito interessante que diz, vamos ler juntos? Foi quem? O próprio Deus, quem fez de nós que somos e nos deu uma nova vida da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Aí está em Efésios 2, exatamente qual era o plano de Deus, onde nós encontramos de fato a realização plena, quando nós nos doamos aos outros, primeiramente aos outros e também a Deus. Deus nos planejou para que gastássemos a nossa vida em auxiliar os outros. Observe então que Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a nossa vida. E esse plano envolve algo que poderíamos chamar de ministério. Ministério significa serviço, ajudar os outros. E eu diria para você que há benefícios em ajudar os outros. Na verdade, nós ganhamos quando também abrimos a mão e ajudamos. Como por exemplo, alguma vez você já tentou usar alguma coisa com um propósito para o qual aquilo não foi feito? Quando nós usamos, por exemplo, uma faca no lugar onde deveríamos estar usando uma chave de fenda, há muito mais dificuldade para realizar o trabalho. Prejudicamos a faca, às vezes quebramos, né? E o trabalho não fica de fato bem feito. Todo o aperto poderia ser dado quando usamos a ferramenta adequada. Algumas vezes nós sentimos exatamente isso, estamos no lugar errado. Estamos executando uma função que não era aquela função que deveríamos estar executando. É quando nós não estamos no lugar em que Deus gostaria que nós estivéssemos, no lugar em que Ele não planejou que nós estivéssemos. E aí que nós percebemos que o trabalho está mal feito, né? Quando nós percebemos que usamos o instrumento errado para aquela tarefa. O que acontece quando nós tentamos usar alguma coisa para um propósito para o qual não foi feito? Nós ficamos frustrados, não alcançamos o objetivo que nós tínhamos em mente. Não foi exatamente do jeito que nós queríamos, porque usamos o instrumento errado. Não funciona tão bem quanto deveria funcionar. Isso é inevitável. Sempre que fizermos isso, o resultado é que vamos ficar frustrados com o trabalho que fizemos. Deus tem estabelecido neste mundo algumas leis, algumas regras e alguns princípios básicos. E um dos princípios que nós aprendemos na sua palavra é que é dando que se recebe. É dando que se recebe. Quando nós abrimos a mão para doar, na verdade nós somos mais abençoados por Deus quando doamos do que simplesmente quando recebemos. Somos mais alegres quando doamos do que quando recebemos. A Bíblia nos diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A palavra bem-aventurança significa mais do que feliz. A coisa mais feliz então é doar do que receber, é o que a Bíblia está afirmando. E esse é um dos princípios universais da vida. Que o que quer que seja que você dá, você receberá de volta. Esse é um princípio estabelecido já. Se você dá crítica, você receberá crítica. Se você dá cinismo, você receberá como resposta também o cinismo. O que você semeia é o que você também colherá. O caminho então para receber é a doação. O caminho para receber é o dar. É o que a Bíblia nos ensina. Mas por quê que acontece desta maneira? Porque tem que ser dessa maneira. Porque quem nos ensina isso é o próprio Deus. E Deus é um Deus doador. Deus é alguém generoso. E Ele deseja que nós aprendamos a ser generosos como Ele tem sido generoso. Deus recompensa o altruísmo. Deus recompensa aquele que doa sem esperar receber em troca. Em Mateus capítulo 10, versículo 39, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Ela diz: quem procura seus próprios interesses nunca terá o quê? A vida verdadeira, né? Mas quem esquece a si mesmo, que é meu seguidor, terá a
interessante, meus irmãos, eu me lembro do testemunho de um pastor lá dos Estados Unidos, e ele falava num grande congresso que estava participando, e eles estavam construindo um templo para cerca de 20 mil pessoas, novo templo da sua igreja. E era um templo muito caro, era um templo muito grande, a propriedade que eles construíram, o templo era uma propriedade imensa, e numa região muito cara dos Estados Unidos. Havia uma dificuldade muito grande durante muito tempo. Aquela igreja não tinha, era conhecida como uma igreja que não tinha templo, a igreja que não tinha casa. E eles começaram pequeno, a igreja começou pequena, na sala de uma casa alugada, a sala da casa daquele pastor. Mas a igreja cresceu muito, e logo alugaram uma outra casa onde se reuniria só a igreja. Depois alugaram uma sala, depois foram para um espaço que era de uma antiga loja de automóveis, depois passaram para um saguão de um hotel, e foi crescendo e não tinha mais onde colocar a igreja. E ela era uma igreja nômade, não tinha lugar certo. Os adolescentes se reuniam no McDonald's para fazer o seu estudo bíblico. Os homens da igreja se reuniam num outro espaço também, alguns se reuniam no amigo, para a escola bíblica dominical. A igreja não tinha de fato uma casa, e fazia as grandes celebrações num lugar amplo, geralmente alugado. Durante muito tempo eles procuravam se estabelecer, mas era muito caro aquilo. Pensaram em ter um lugar apropriado para a igreja. E quando eles começaram a encontrar um lugar, fizeram uma grande campanha, compraram o terreno. E quando eu começaram a obra, o custo da obra era altíssimo. Mas onde reunir 15, 20 mil pessoas, precisavam realmente encarar o desafio. E um membro da igreja se aproximou e disse que tantos queriam fazer doações, que havia um carnê, como atualmente é feito no Brasil também, né? E um carnê de parcelas, de contribuições dos irmãos para a edificação do novo templo daquela igreja, para o primeiro templo da igreja, né? E eles, o irmão então disse que iria doar, uma pessoa de posses, ele iria doar $1,5 milhão dólares, $1,5 milhão dólares. A doação era muito alta e o pastor então levou um susto na disposição dele. Vocês devem estar muito preocupados, porque é uma doação muito grande, mesmo para vocês. É uma doação muito grande, vocês vão ter condições de fazer isso? Bom, ainda bem que é por um ano, não, pastor, queremos fazer de uma única vez essa doação, porque entendemos que a igreja precisa agora de recursos para a obra. E ele ficou muito impressionado com aquilo, e foi feita a doação, e a igreja alavancou naquele primeiro momento da obra, daquele grande santuário, e coisa de um mês depois, aquela família de advogados, eles estavam esperando há muito tempo uma causa que eles tinham, que eles estavam defendendo, mas já era dada como perdido, porque há muitos anos esperavam uma resposta, e ao fim daquele mês, aquela causa foi finalmente julgada e dado ganho de causa para eles, e somente naquela causa, uma grande causa, eles receberam $7,5 milhões, e eles ficaram impressionados, e toda a igreja impressionada com o testemunho depois dado pelo pastor da igreja. Há uma lei divina, meus irmãos, e isso não significa barganha com Deus, negociar com Deus, mas uma lei divina que diz que é dando que se recebe. E quando nós abrimos a mão e de fato dedicamos e damos de coração, não esperando de fato, não negociando com Deus, não fazendo uma barganha com Deus, mas a Bíblia diz que de fato Deus recompensa aqueles que lhe são fiéis. Quem procura seus próprios interesses, diz lá Mateus, quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Há uma recompensa de Deus àqueles que lhe são fiéis. Quero dizer que algumas pessoas têm colocado a busca da felicidade como alvo de suas vidas, mas nós podemos dizer nesta noite que não faça da felicidade o seu alvo de vida. Felicidade não é um alvo na vida, e algumas vezes a felicidade acaba sendo para algumas pessoas como uma borboleta, que ele persegue o tempo todo, e quando chega perto, salta e vai para mais distante. Felicidade, de fato, não é isso. Felicidade não é o alvo da vida, mas o resultado de ser o que Deus fez você para si. Nós encontramos felicidade quando de fato estamos no lugar certo, no lugar que Deus desejou que nós estivéssemos, cumprindo
é estar diretamente no centro da vontade de Deus. Então, por que sacrificar-se pelos propósitos de Deus? Uma outra resposta para essa pergunta: primeiro, porque já tem sacrificado por você; segundo, porque foi para isso que você foi feito, em primeiro lugar; mas em terceiro, porque Deus recompensa a fidelidade, né? Deus te recompensará. Alguma vez você já sentiu ingratidão? A ingratidão de alguém por quem você se deu? A ingratidão de alguém que você abençoou, você estendeu a mão, que você ajudou? Alguma vez você já sentiu ingratidão por pessoas que simplesmente não vieram agradecer alguma coisa que você fez por elas? É possível que isso já tenha acontecido. Tantas vezes vemos isso acontecer. Jesus experimentou isso. Quando ele curou aqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a ele e a bênção que havia recebido. Talvez elas não tenham percebido o que fizeram. Como aqueles leprosos, talvez também não tenham percebido que depois de curados, simplesmente deram as costas para Jesus e nada mais fizeram. Nenhuma palavra de gratidão. E você talvez comece a dizer: por que incomodar? Qual é a finalidade? Por que finalidade lidar pelos outros? Por que me esforçar? Parece que na verdade ninguém está aí pelo que eu estou fazendo. Ninguém está aí percebendo que o quanto eu estou me dando, o quanto eu estou me entregando pela igreja de Deus, pelas pessoas que estão ao meu redor. Talvez você vá para o trabalho e chega no trabalho e olha para os empregados à sua volta, para os companheiros de trabalho, e você olha o tempo que eles gastam, às vezes no almoço, no cafezinho, além daquilo que deveriam, o quanto chegam atrasados, o quanto querem sair mais cedo, o quanto desprezam, na verdade, o trabalho que eles têm. E você diz: ninguém aqui quer nada com a hora do Brasil, ninguém quer nada com o trabalho aqui. Por que eu deveria querer? Por que eu deveria querer? Ou então você vai para casa, trabalha na sua casa, trabalha pesado em casa e diz: meu marido e meus filhos nem percebem o que eu estou fazendo. Eles não dão a mínima para o trabalho que eu faço em casa. Eles não veem o tanto de esforço que eu faço todos os dias aqui em casa. O quanto eu tenho colocado para a minha casa e fazer esse lugar um lugar limpo, seguro, um lugar agradável para se viver, um lugar gostoso onde possamos estar com a família. Por que eu deveria fazer todo esse esforço se ninguém percebe o que eu estou fazendo? Se ninguém valoriza o que eu estou fazendo? Eu trabalho o dia inteiro, eles acham que eu faço apenas a minha obrigação. Ninguém percebe. Talvez você diga isso, ou talvez você sinta isso dentro do seu coração. O fato é que Deus percebe. Deus sabe todas as coisas. E aí você talvez acho que isso não é suficiente. Eu quero que Ele saiba. Mas eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe do seu esforço. Deus sabe da sua dedicação. Deus sabe do seu desejo de dar o seu melhor no lugar onde você está, no lugar onde você está servindo, dentro de casa, na igreja, no seu trabalho secular. Você está dando o melhor. Deus percebe. E Ele está lembrando que Ele vai recompensar você pelos sacrifícios que você tem feito, pelos pequenos e pelos grandes sacrifícios que você tem feito na vida, pelos quais talvez você diga: ninguém nunca reconheceu. Eu digo isso com base no que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10. E esse texto é um dos textos que mais me chama a atenção toda vez que fala aos diáconos e aqueles que servem na igreja do Senhor. Veja o que diz o texto: Deus não é injusto. O homem pode ser injusto, mas Deus não é injusto. E Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Ele não se esquecerá do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, se você já sentiu ingratidão, se você fez um grande trabalho na igreja, mas ninguém chegou para apertar a sua mão, ninguém chegou para cumprimentá-lo, ou quem sabe no meio do tumulto, aquela coisa toda, ninguém se lembrou do que você fez, lembre-se disso. Deus não é injusto. E embora nós possamos esquecer, o pastor possa esquecer, Deus não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por Ele
e ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não se esquece. Ele diz que quando você sacrifica para ajudar outras pessoas, isso demonstra o seu amor para com Ele, em primeiro lugar. Isso demonstra quando você ama Deus, por isso você se dá. Quando você ajuda os outros, nós chamamos isso de ministério, você serve. E quando você serve aos outros, Deus diz: você está expressando amor por mim, você está expressando quanto você me ama. E é maravilhoso pensarmos nisso. Quando você estende a mão, quando você abraça alguém, quando você socorre alguém, Jesus disse, né? Quando você visita lá aquele que está na prisão, quando você visita aquele que está lá no hospital, quando você socorre alguém que tem necessidade, você está fazendo isso por mim. Talvez você esteja pensando, você já tem se dado o trabalho de Deus, vocês têm se dedicado na igreja, e talvez nesta noite, enquanto estou pregando aqui, falando sobre essa necessidade, trazendo você uma reflexão, a pensar sobre isso, é possível que você esteja pensando: realmente eu preciso me dedicar mais àquela área da igreja, eu vou trabalhar com crianças na igreja, quem sabe esse tenha sido o seu pensamento. Eu vou chegar 2 horas mais cedo, ao invés de chegar apenas na hora do culto, ao invés de chegar assim, exatamente na hora que o culto está começando, o prelúdio está sendo tocado, e simplesmente vir, ouvir e sair, ir embora para casa. Eu, quem sabe, poderia ser aqui um recepcionista, alguém trabalhando na portaria da igreja, um professor da escola bíblica dominical, ou durante a semana eu posso vir à igreja e dar uma ajuda no escritório da igreja, lá no computador, ajudar de alguma forma nos trabalhos que os irmãos fazem durante a semana aqui na igreja. Vou participar dos corais da igreja. Eu sei que eu posso cantar, não gosto de falar, mas eu posso cantar. Vou participar de alguma coisa onde eu possa ser útil na igreja. Talvez algumas vezes você sinta: ninguém percebe o que eu estou fazendo, mas Deus percebe, Ele observa, Ele está olhando o tempo todo. E a Bíblia diz que Ele vai lembrar, e ainda mais que Ele vai recompensar você. Você terá alguma recompensa no céu, ou Deus simplesmente dirá a você: você teve a oportunidade, você poderia ter me servido, você me aceitou como seu único e suficiente Salvador, você veio à minha igreja, participou dos cultos, foi tão abençoado na igreja, mas viveu a vida de uma forma egoísta, nunca deu de si mesmo para a obra de Deus. Você estava muito preocupado com seus próprios projetos, a fim de achar algum tempo para se dedicar no ministério da igreja. Você estava muito preocupado para ajudar alguém. Como Deus falará a você no dia que você se encontrar com Ele? Você terá uma recompensa do céu, ou será lembrado daquilo que não pôde fazer, ou que não fez? Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do que você fez, mas também não se esquecerá daquilo que deixamos de fazer quando poderíamos ter feito. Sabe que Deus recompensará você pelos seus sacrifícios, por aquilo que você deve. Em Marcos capítulo 10, versículos 29, nós vemos o seguinte: eu quero garantir-lhes que ninguém jamais abandonou qualquer coisa, lá, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedade, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova, que não receba de volta 100 vezes mais, lares, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras, com perseguições. Tudo isso será dele aqui na terra, e no mundo futuro terá a vida eterna. Deus está dizendo que o que quer que você abra a mão para servir, para servi-lo aqui na terra, tempo, energia, dinheiro, Ele diz que tudo isso será devolvido a você 100 vezes mais. 100 vezes mais. Isso significa, meus irmãos, 1000% de juros. Aquilo que você der, você receberá de volta muito mais. Eu não conheço nenhum banco no Brasil ou fora do Brasil que tenha uma taxa de juros desse tamanho. Nenhum banco em todo o Brasil, em todo o mundo. Isso quer dizer que se eu der 1 minuto do meu tempo, Deus vai me dar 100 vezes mais desse tempo que eu dedicar na sua obra. Dinheiro, energia,
esforços, talentos. Ele diz 100 vezes mais. Isso é 1000% a mais. Nós não podemos encontrar isso em lugar nenhum, senão quando nos dedicamos ao trabalho de Deus. Nosso serviço dedicado, na verdade, é totalmente altruísta, desinteressado. Ele é desinteressado, mas tem o retorno de Deus, porque Deus faz questão de que sempre recebamos de volta aquilo que entregamos a Ele. Você não pode dar mais a Deus do que Deus dá a você. Parece que Deus tem essa filosofia: eu nunca vou deixar de dar mais para mim do que eu tenho para dar para eles. É como se Deus fizesse uma brincadeira conosco. Vamos brincar com o jogo, vamos ver quem é que abençoa mais. Se você abençoa mais a minha igreja, se você abençoa mais o meu povo, eu abençoarei mais você. E quanto mais nós damos a Ele, mais Ele nos abençoa. Conversava com o irmão ontem à tarde, e ele falava sobre a alegria que ele tinha no seu coração, porque depois que ele montou o palanque, trabalhou com os irmãos montando o palanque aqui da igreja para a festa da roça, ele já havia doado já as tábuas e parte do material que foi empregado ali, e quando ele estava trabalhando, ele doou o seu tempo, doou a sua energia, doou o seu material, comprou equipamento para ser aplicado, ele doou aquele material para a igreja, e enquanto ele estava trabalhando lá, alguém o procurou, chamou e levou ele para um local onde tinha um trabalho para fazer. E enquanto ele saiu uma saída rápida, ele foi lá, viu o trabalho, e a pessoa ainda pagou à vista mais da metade, ou a metade do trabalho que deveria ser feito. E aquela primeira parte, só a primeira parte daquilo que foi entregue, era mais do que 3 vezes aquilo que ele havia doado. Ele parecia que tinha doado muito, mas enquanto ele ainda estava doando, Deus já estava recompensando aquilo que havia sido entregue. É assim que Deus trabalha. Você assumiu um compromisso com Deus, já cumpriu esse compromisso assumido com Ele. Esta é a diferença. Deus abençoa o compromisso que é honrado. Deus abençoa o compromisso que é levado a sério. Deus tem compromisso com quem assume compromisso com Ele. Esta é a diferença. Você não pode dar a Deus mais do que Ele dá a você. E o maior exemplo disso é a cruz. O maior exemplo disso é o Calvário. Hoje nós estamos reunidos aqui para a celebração da ceia do Senhor. E essa celebração nos lembra exatamente isso que Jesus fez por nós. Se você nunca fez isso antes, eu gostaria que você aproveitasse o momento e fizesse agora uma oração. Fizesse agora uma oração, uma prece, uma oração a Deus, reconhecendo o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus fez por você, o sacrifício do Calvário, a doação maior que alguém poderia fazer, a doação da própria vida. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça agora em oração. Estamos nos preparando para a celebração da ceia do Senhor. E a maior parte daqueles que estão aqui nesta noite são crentes em Jesus, já tiveram a oportunidade de receber Jesus pela fé, aceitar Jesus como Salvador, mas é possível que alguns que estão aqui entre nós nesta noite ainda não tenham dado esse passo por fé. E aí não tiveram a oportunidade de reconhecer tudo aquilo que Deus fez pela sua vida, tudo aquilo que Jesus entregou, a própria vida entregue na cruz do Calvário. Eu gostaria que cada um de vocês estivesse refletindo sobre isso agora, quando nos preparamos para a ceia do Senhor. Que com a cabeça baixa, com os olhos fechados, você pudesse fazer esta oração. Senhor Jesus, eu aceito o teu presente de salvação. Obrigado por teres morrido por mim na cruz do Calvário. Eu não compreendo tudo, mas o melhor do meu entendimento, eu quero aceitar o teu presente de perdão. Quero viver a minha vida de maneira que agrade ao Senhor. Quero seguir o teu plano, o teu projeto, os teus propósitos para a minha vida, como foi anunciado na mensagem desta noite. Mais do que uma celebridade, na verdade eu quero ser um herói. Nas tuas mãos eu quero dar o meu melhor pelos outros, para a causa do Senhor.
eu sei que serei mais feliz fazendo as coisas da tua maneira, da maneira do Senhor, do que a frustração que estou sentindo tentando fazer as coisas da minha forma, da minha maneira. Quero te seguir daqui para frente e colocar a minha vida nas tuas mãos, dedicar ao Senhor os meus talentos, os meus dons, aquilo que tu tens colocado nas minhas mãos. Quero colocar a serviço do Senhor, e em nome de Jesus eu faço isso. Amém. Se você fez essa oração, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o teu propósito. E eu quero dizer a você que Deus é fiel, e Ele não se esquece, não se esquecerá daquilo que você tem feito, da sua dedicação, do seu desejo de dar o seu melhor na sua obra, na sua casa, na casa do Senhor, e ajudando aqueles que precisam da sua ajuda nesse tempo. Hoje celebramos a ceia do Senhor, e essa ceia que celebramos simboliza o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu vou pedir agora aos diáconos que venham aqui à frente, que estejam posicionados, e nós vamos trabalhar. Daqui a pouco os elementos da ceia serão distribuídos, todos serão alcançados. Nós vamos esperar até que todos tenham sido servidos, todos tenham sido atendidos na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. E a Bíblia diz que por causa daquilo que Jesus fez por nós, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, tudo que você tenha feito de errado, se você aceitou Jesus, esse presente na cruz, todas aquelas situações que aconteceram na sua vida, todos os seus pecados são apagados pelo sangue de Jesus. Tudo isso tem sido purificado, todos os seus pecados têm sido lavados, purificados. É como se as manchas do pecado saíssem da sua vida, e você tivesse a consciência limpa, começando de maneira nova. E nós somos feitos mais brancos do que a neve. Qual deveria ser a minha resposta pelo que Jesus fez pela vida, pela entrega de Jesus na cruz do Calvário, pelo grande amor demonstrado na cruz? Como é que eu respondo a declaração de amor da cruz do Calvário? A melhor resposta, a resposta à cruz, é a resposta do serviço. A resposta à cruz é a resposta de dedicação. A resposta ao amor demonstrado na cruz é a minha vida colocada no altar do Senhor, dedicada ao Senhor, pronta para o serviço do Senhor. Essa é a resposta do amor da cruz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós nos entregamos a Ele, nós nos entregamos à obra do Senhor, porque primeiramente Ele se entregou por nós. É por isso que trabalhamos na igreja de Jesus. Nós amamos, estamos apaixonados por Jesus, apaixonados pela sua igreja, porque primeiramente Ele nos amou. Eu quero convidar você a participar da celebração da ceia do Senhor nesta noite, com este sentimento e com essa visão.